Meninas, vamos ao passo a passo da nossa coelhinha. Ó, modelinho aqui da nossa coelhinha. Eu fiz no feltro branco, porque era a cor que eu tinha aqui mais fácil. Porém, eu vou falar para vocês fazerem no cinza, no mesclado, no amarelinho, né? Porque o branco ele suja muito, a gente sabe. Principalmente para criança, né? Então eu aconselho vocês a utilizarem outras cores. Um azul clarinho, enfim, um bege. Mas aí fiquem à vontade para utilizar a cor de feltro que vocês tiverem. Eu coloquei um detalhezinho aqui, um botão de florzinha, um lacinho. Aqui eu fiz a costura à mão. Essa coelhinha eu fiz à mão, tá? Ó, fica desse jeito. A criança solta aqui o fitilho e retira os bombons. Ou, no caso, que vocês podem estar fazendo também utilizando um tamanho para tá colocando aqueles ovinhos, principalmente em escola, né? Que é uma quantidade bem maior. Ovinhos de 50, 100 gramas. Vocês verifiquem aí o tamanho para estar cabendo aqui dentro do bolsinho. Ou questão de bombom, você tá presenteando seus alunos, seus sobrinhos, netos. Se for uma quantidade muito grande, dá para ficar de opção aí. Coloca um monte de bombom aqui dentro, chocolatinho, enfim. E depois que a criança comer, os docinhos vocês podem utilizar para estar colocando aqui, de repente, um joguinho da memória, alguma outra lembrancinha voltado para o tema da Páscoa aqui, para a criança guardar de recordação, beleza? Então, ó, percebam que aqui eu passei o pontinho alinhavo em toda a volta do nosso coelhinho, fiz a mão, a mãozinha, o pontinho aqui no pezinho, aqui dentro, ó, fiz tudo à mão. Então, vocês vão recortar aí o molde, que está disponível para vocês na descrição desse vídeo. Depois que eu recortei o molde, esse passo a passo eu vou mostrar a máquina. Se vocês fizerem à mão, recortem 2 vezes no espelhado, para a gente estar fazendo um pontinho caseado ou alinhar em toda a volta. Já colei aqui o detalhe nas patinhas, eu vou utilizar um feltro estampado. Para ficar mais acessível a questão do valor, vocês podem estar colocando aqui o plástico cristal ou plástico PVC. Porém, aqui eu não costurei, eu só passei uma cola por dentro, que eu vou mostrar pra vocês. E esse saquinho aqui, se eu quiser tirar daqui de dentro, ele sai. Ou, se vocês quiserem costurar, ao invés de usar o saquinho, tá colocando o plástico cristal, plástico que é o plástico PVC. Aí, vocês vão ficar com esse saquinho solto lá dentro da nossa coelhinha, porque aqui vai ter o plástico cristal na frente pra já ficar fixo no nosso filtro, na nossa coelhinha. Aí fica a critério que vocês quiserem usar. Eu vou utilizar esse saquinho normal que você compra em qualquer loja para festas, enfim, que vem uma quantidade maior e sai bem mais em conta. Então, o primeiro passo é a gente fazer o enfeite da parte da frente da nossa coelhinha. Aqui, como eu vou fazer na máquina, eu já peguei o recorte da patinha, colei num pedaço de feltro maior, vou na máquina costurar toda a volta e depois eu vou refilar. Se vocês fizerem à mão, já corta no espelhado, sendo 2 patinhas de um lado, 2 do outro. Faz o caseado, tá? Em volta, ou um pontinho alinhavo, igual eu fiz aqui, ó. Que é o pontinho alinhavo, que é mais rápido. Eu acho que fica mais rápido aí a confecção. Então, eu vou pra máquina costurar o detalhe do pezinho, da patinha. Vou costurar as 2 patinhas na parte de cima. E aqui vocês já podem posicionar os detalhes do rostinho da coelhinha, porque a gente tem que fazer essas costuras antes, né? Pra tá cobrindo depois. Então, ó, posicionem aí o focinho da coelhinha pra já passar cola. Aqui, ó, eu já pintei também os olhinhos. Eu utilizei uma tinta branca que eu tinha aqui. Se eu não me engano, é tinta de tecido. Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tá até molhadinho ainda. Ó, pode usar guache, não tem problema. Eu usei a ponta de um pincel, ó, pra tá fazendo. Então, eu molhei na tinta e fiz uma bolinha maior em cima e outra embaixo, dos 2 ladinhos dos olhos. Tô só esperando secar. Aí, eu vou posicionar, vou passar cola, se quiser dar uns pontinhos em volta também. Ou então, passa uma cola bem passadinha, pra não ficar soltando. Vou passar cola também aqui já no focinho da nossa coelhinha. E vou fazer os bigodinhos dela, tanto os bigodinhos quanto essa parte do detalhe da boquinha. Que não tem segredo. Deixa eu passar uma cola aqui para vocês verem. Vou posicionar o focinho.
que é importante a gente já deixar na posição. Então, ó, passa a cola aí direitinho. Se vocês quiserem dar uns pontinhos aí com a mão ou com a máquina, para ficar bem seguro. Porque a intenção desse trabalhinho não é só a criança ficar com ele na Páscoa e depois jogar fora, se perder, né? Ainda mais que a gente vai utilizar o bolsinho atrás, e justamente para a gente estar reaproveitando essa peça, para a criança estar guardando e brincando, se for com um joguinho que você for utilizar para vender junto. De repente você faz chocolate, faz algum trabalho na Páscoa, você pode estar vendendo junto com o coelhinho. A pessoa já compra prontinho da sua mão, só entregar para a criança, né? Ó, passei a cola. Agora eu vou fazer os bigodinhos e vou fazer também o detalhe da boquinha. Você pode descer, que eu vou fazer um pouquinho diferente. Você vai poder descer com um risco aqui e fazer um sorrisinho aqui embaixo. Vou fazer um pouquinho diferente do outro, ó. Tá vendo? Desci com a caneta reta e fiz um sorrisinho, nada muito certo. Aqui fiz diferente. Aqui eu fiz um risquinho pra lá e um risquinho pra cá, como se fosse uma gaivota de ponta cabeça. Vou pegar a minha linha de meada, porém vocês podem utilizar a linha que vocês tiverem aí, fica a gosto. Ó, tom de rosa, dei um nozinho na ponta. Deixa eu tirar esses olhinhos que ainda estão secando. E aqui vocês vão fazer o pontinho. Pode ser o pontinho atrás. E vamos lá. É bacana fazer com a caneta fantasma esses riscos, né? Depois é só vir com ferro para apagar, ó. Desci o primeiro pontinho. Vou dar um espaço lá na frente, vou subir. E vou tentar descer no mesmo pontinho que eu desci anteriormente, ó. Vou aproximar mais aqui. Vou dar um espaço, vou descer lá na frente. E volto no pontinho anterior. Se quiser fazer com linha vermelha, também fica bacana. Aqui eu vou dar um pontinho menor. Desci. Agora eu vou fazer para a lateral aqui. Por isso que a gente precisa fazer esses detalhes antes de colocar a parte de trás, para poder esconder todas essas costuras. Desci. Aí, prontinho, ficou assim, tá? Aí eu venho com o ferrinho aqui depois para poder apagar a marca da caneta. Se vocês quiserem fazer um detalhe aqui da boquinha também, ó, quer ver? Aí vocês escolham como que fica melhor a costura. De repente um detalhe a mais que vocês já estão adaptadas a fazer e prefiram, ó. Tá vendo essa quantidade de linhas aqui atrás? A gente tem que esconder, né? E aí por isso que a gente precisa ou cortar 2 vezes no espelhado, para quem fizer a mão, ou cortar num feltro maior, costurar na máquina e refilar. Ó, agora eu vou fazer os bigodinhos. Começar só um para vocês verem como é que é. E aí depois eu faço todas as costuras e volto aqui para vocês verem comigo como vai ficar. Ó, subi aqui. Aí você estica a linha para você ter uma noção de largura que você quer fazer, ó. Aí daqui eu já vou voltar aqui embaixo mesmo. Desço lá no mesmo pontinho, ó. Tá vendo? E aí já começa a criar a forma. Subir. Vou descer de novo. Prontinho, ó. Bem simples, básico, nada de muito segredo. Vou arrematar, aí eu vou fazer os mesmos bigodinhos aqui do outro lado. Depois eu venho com os olhinhos, já passo cola posicionando. Se vocês quiserem fazer aquele olhinho fechado, costurando a mão, fazendo o pontinho atrás também pode. Fiquem à vontade aí para criar e fazer a peça a gosto, da maneira que vocês acharem melhor, mais prático. Vou passar um pinguinho de cola aqui. Depois eu vou dar uns pontinhos. Se quiser fazer cílios também, costurando a mão, fica bacana. Procurem fazer a pintura do olhinho ou por último, para deixar a peça depois de finalizada secando. Ou vocês já façam isso antes de iniciar a peça, para quando vocês forem colar já tá sequinho, tá bom?
Depois eu vou vir com a tesoura deitada, assim, e tirar os fiapinhos que levantou do feltro aqui. Se você achar que nem, por exemplo, aqui tá mais esbranquiçado que aqui, né? E aqui tá um pouquinho maior. Aí eu só vou igualar o tamanho e dar uma esbranquiçada maior aqui, que essa bolinha aqui ficou menor. Aí você iguala aí direitinho. Então, feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos supor que eu já fiz o bigodinho, já costurei o olhinho, né? Já costurei tudo que eu tinha pra costurar. Deixa eu esconder essa agulha aqui pra não me machucar. Aí, o que eu vou fazer? No meu caso, que é a máquina. Eu vou pra máquina, fazer essa costura aqui, ó. Passei cola em toda a minha parte da coelhinha. Fixei na parte de um feltro maior, da mesma cor. Aí, eu vou pra máquina e vou passar a costura aqui por dentro primeiro desse círculo. E depois em toda a volta. Só lembrando que antes de eu costurar essa parte, eu já tenho que ter feito a costura aqui, tá? Porque se eu costurar tudo junto, vai aparecer atrás. Então, costura aqui primeiro os pezinhos, a patinha da nossa coelhinha. Aí, o que eu vou fazer? Como eu já vou ter concluído também a costura da patinha aqui, costurada em volta e refilado, o que eu vou fazer? Na hora que eu for pra máquina costurar essa parte, já costurei as patinhas. Já costurei essas daqui de cima também. Eu vou fazer a costura em toda a volta da nossa coelhinha, começando pela barriguinha. E na hora que eu for costurar aqui as laterais, eu já tenho que ter posicionado a minha patinha aqui, ó. Pra no momento que eu passar a costura aqui deste lado, eu também vou fixar só esse ladinho da patinha, porque aqui ela tá solta, ó. Tá vendo que a patinha aqui ela tá solta? Por quê? Porque na hora que eu fui costurar essa lateral aqui, eu já coloquei a patinha aqui e já costurei pegando todas essas camadas de feltro, tá? A mesma coisa fiz deste lado aqui, ó. Tá soltinho, tá bom? Então, na hora que for costurar as laterais, já posiciona a patinha, depois que ela tiver costurada, refilada, tudo bonitinho. Eu tô posicionando aqui pra vocês terem uma noção. Aí, na hora que eu fizer a costura aqui, eu já vou pegar também a patinha pra ficar soltinha dos dois lados, tanto aqui quanto aqui, tá? Então, eu vou pra máquina fazer essas costuras aqui pra terminar. Vou fazer a costura toda em volta e essa parte aqui a gente vai ter que recortar tirando esse fundo. Aí, eu volto pra vocês verem comigo e a gente dá continuidade. Meninas, ó, voltei aqui pra mostrar pra vocês. Então, primeiro eu fiz a costura do coraçãozinho na patinha, aí depois eu passei cola na coelhinha e fixei ela no feltro maior. Comecei fazendo a costura em volta aqui da barriguinha, certo? Depois que eu já tinha feito a costura das patinhas de cima, refilado, aí eu passei cola aqui no cantinho e posicionei elas na lateral. Comecei a costura toda a volta, e aí quando eu passei aqui pela patinha, eu já aproveitei e fixei todas essas camadas, tá? Então, o olhinho também já posicionei, fiz o outro lado dos bigodinhos. Vou finalizar aqui com vocês pra gente já tirar essa parte aqui da barriguinha. Vamos lá. Aí, costurei, dei o retrocesso. Então, aqui a máquina eu já não vou usar mais. A gente tira o excesso de linha. Ó, como fica a parte de trás. Tá vendo? Aí fica o gosto. Se vocês preferem um detalhe maior em relação à costura à mão, ó. A diferença de uma patinha para outra. Aí vai depender de como vocês preferem. Se vocês são mais habilidosas à mão ou na máquina, tá? Então, vamos agora cortar. Só lembrando que se vocês forem costurar um botão também, a gente tem que fazer isso antes de unir a parte do feltro atrás. Aqui eu passei um blushzinho nas bochechas, posso fazer o mesmo aqui com um blushzinho mais escuro, né? Que um tom de rosa, de repente um vermelho, enfim. Então, a gente vai refilar, tirando o excesso. O excesso não, tirando o miolinho da barriga da nossa coelhinha. Se vocês forem costurar a mão, quando vocês riscarem o molde, vocês já vão deixar determinado o buraco das duas partes do feltro. Então, aí, com cuidado para não desfazer a costura e não ficar repicando também. Você vai tirando todo o excesso com carinho. Se vocês quiserem, de repente, colocar entre os dois pedaços de feltro uma manta R1 ou aqueles
EVA também pode, mas se seu feltro estiver bem tratado, bem durinho, acredito que não seja necessário. Porém, fica a critério, ó. Ficou umas rebarbinhas aqui, vocês deitem a tesoura e retira, tá bom? Façam aí com carinho. São detalhes que a gente tem que observar, que dá diferença na peça. Com cuidado. Tirei o excesso, ficou furadinho aqui, né? Então, agora eu também vou tirar o excesso todo em volta da nossa coelhinha. Refilando pra ficar bem bacana. Aí, meninas, ó que bonitinha tá ficando a nossa coelhinha rosinha também. Gostei muito dessa cor, ó. Então, esse aqui vocês podem estar segurando pra fazer patinhas, né, ó. Não joga fora não, tá? Aí, vocês vão cortar agora a parte de trás, que é o bolsinho, né? Então, tá aí no molde de vocês. Eu cortei um pouco maior, porque é bom sobrar do que faltar, né? Então, aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai posicionar o nosso saquinho, que aqui no caso, ó, é aquelas embalagens que você compra pra lembrancinha. Então, agora eu vou passar um pouquinho de cola aqui na lateral da nossa coelhinha, só para posicionar o saquinho e ele não ficar escorregando. Porém, como eu mencionei, se vocês quiserem fazer com plástico cristal aqui no meio, para que quando a criança tirar esse plastiquinho, se for o caso, não ficar esse buraco, enfim, aí vocês façam a costura do plástico cristal entre as duas camadas de feltro aqui para tá juntando. Ó, passei a cola ao redor, vou posicionar no sentido que as pontas, elas não fiquem muito lá para baixo, tá? Deixa eu subir mais para vocês verem. Ó. As pontinhas estão pegando bem aqui na retinha da patinha dela. Mas não tem problema se passar um pouco, porque isso aqui na hora de colocar dentro do bolsinho, a gente pode dobrar. Ó, passei pra posicionar mesmo. Isso aqui dá pra tirar. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar esse pedaço de feltro aqui. Por que eu fiz ele maior? Porque como ele é um bolsinho e ele tem que ficar com esse vãozinho pra encaixar, se você costurar cortar o feltro muito justo, ele vai ficar costurado e vai ficar bem rente aqui a coelhinha e quase não vai entrar nada aqui dentro. Por isso que a gente corta maior, que a gente vai colocando a beiradinha dele junto com a volta da nossa coelhinha para ele ficar com esse vão. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui um pouquinho para dentro, só para na hora de eu passar a costura, não pegar no saquinho e não rasgar. Então, comecem colocando aqui a parte de baixo, tá? Ó, aqui tá passando. Se eu posicionar aqui, ó, eu dobrei pra dentro. Acho que vocês não estavam conseguindo ver. Eu dobrei aqui as partes pra dentro. E vou começar a costurar embaixo. Aí, aqui eu vou fazer à mão. Se vocês quiserem fazer na máquina, eu acho que é um pouquinho complicado essa parte. Tem que ser na mão mesmo. Tá vendo que o saquinho aqui tá por fora? Então, não tem problema. É só vocês virem e dobrar as pontinhas pra dentro. O que não posso é costurar pegando ele. Eu não posso pegar o saquinho, tá? Então, verifiquem a posição, ó. Vou começar a costurar essa parte aqui de baixo. Pode ser no caseado ou no pontinho alinhavo mesmo. Vou colocar a linha na agulha e vou começar a fazer a costura aqui embaixo. No caso, aqui eu fiz no pontinho alinhavo, ó. Quando eu terminar essa parte aqui, o que eu vou fazer? Percebam que aqui a minha parte das laterais, ela tá sobrando nas laterais, tá vendo? Ela não tá rente com a minha colinha. Então, depois que eu costurei aqui, o que eu vou fazer? Deixa eu colocar um alfinete pra simular
que eu costurei, vocês entenderem melhor. Então, alfinetei, vamos supor que eu costurei aqui, não estou pegando no plastiquinho, tá bem na pontinha aqui, tá. Costurei essa parte aqui, vou fazer no alinhavo. Aqui, eu não vou costurar rente aqui, porque senão chegar aqui eu vou querer cortar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar pra cima, ó. Se eu quero que fique esse vão aqui, o que que eu preciso fazer? Eu preciso encaixar essa parte aqui, tá vendo? E aí, eu vou costurando, fazendo dele um bolsinho já, deixando ele no vão, ó. Então, aqui eu vou pegar, vou encaixar essa parte aqui pra cima e vou vir com o pontinho alinhavo, aí eu vou ajeitando e vou vindo com a costura com o pontinho alinhavo. Então, eu não vou costurar rente assim, eu tenho que ir levantando para que as pontinhas se encontrem. No sentido que quando eu terminar a costura, a mesma coisa aqui do outro lado, ó, eu vou levantando, ó. A volta da coelhinha na parte da frente é a sua marcação, ó. Aí eu vou costurar pegando as pontas, que aí quando eu concluir a costura, ele vai ficar esse vãozinho aqui, que é onde vai ficar o espaço para entrar com os docinhos, bombons, com o ovinho. Por isso que essa parte aqui, na hora que vocês forem colocar um ovo de Páscoa, 50, 100 gramas, esse pedaço de bolsa aqui é o que vai determinar o tamanho do vão para saber se cabe ou não o ovinho, ou quantos chocolatinhos, ou quantos bombons, enfim, tá? Só para vocês entenderem. Então, costura aqui embaixo primeiro colocando ponta com ponta, aí coloca ponta com ponta aqui em cima, empurrando o saquinho para dentro para não pegar nele a costura, porque caso eu queira tirar depois eu consigo. Ponta com ponta, posicionei, ó, tá vendo que eu peguei a volta? Aí eu venho com o pontinho alinhavo, costuro, 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 chegar aqui, eu paro. Aqui na parte que começa a cabecinha dela. Por isso que eu fiz a mais, porque se sobrar, depois a gente vem e retira o excesso. Aí eu venho do outro lado a mesma coisa, junto ponta com ponta aqui em cima, fazendo o bolsinho, e aí eu venho com o alinhavo costurando, costurando pra ficar esse vão aqui. Tá vendo? Se for necessário, se ficar muito comprido aqui, ó, eu venho depois com a tesoura e recorto. Então, eu vou fazer essa costurinha aqui, e na hora que eu concluir, eu volto pra mostrar pra vocês se vai ser necessário a gente cortar um pouquinho do excesso e fazer o teste colocando aqui os bombonzinhos para saber quantos cabem, porque isso vai interferir também no valor final, caso vocês queiram vender a coelhinha já com bombom ou já com ovinho de Páscoa, enfim, tá? Então, eu vou fazer a costurinha aqui e já volto para mostrar para vocês. Aqui, meninas, já costurei um ladinho, ó. Peguei a parte de baixo, depois eu vim costurando toda essa volta. Aí, eu voltei para fazer o outro lado para vocês acompanharem. Já deixei um alfinete aqui para segurar, para não correr o risco de eu passar a costura rente e esquecer de deixar o vãozinho. Aqui um pontinho atrás. Tô beliscando aqui a camada do feltro da patinha. Já segurando, posicionando as pontinhas das laterais para conseguir deixar o meu bolsinho já com o vão. Aqui, meninas, ó, perceberam? Ficou o vão. Aí o saquinho vocês ajeitem bonitinho aí, ó.
Vai ficar o saquinho para guardar lá dentro. Se vocês acharem que aqui ficou apertado, ó, tá vendo que sobrou essa aqui que vocês podem estar fazendo? Pega a tesoura para tirar o excesso, procurem cortar na mesma reta. Ó, vou tirar na voltinha aqui do pescocinho, vou tirar esse excesso. Com a tesoura deitada, cuidado para não pegar o plástico. Eu corto bem retinho. Aí, ó, vou rebarba aqui, tá vendo? Isso que fica feio, não pode deixar. Ó, ficou uma ponta aqui não ficou. Então, a gente vem e tira. Com cuidado, com carinho. Ó, corretinho, tá vendo? Então, aqui, a única coisa que eu achei mais fácil pra mostrar pra vocês foi o guarda-chuvinho. Mas, escolham aí um bombonzinho, de repente vocês compram embalagem fechada com a quantidade maior, que vai render mais, né? Vai te proporcionar uma quantidade maior de docinhos dentro da nossa coelhinha. Aí vocês vão encaixando para terem noção de quantos docinhos cabem lá dentro, tá bom? Ajeitem aí bonitinho. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Olha que bonitinho que fica. É legal os guarda-chuvinhos, né? Aí você vem com um fitilho ou aqueles araminhos que vem embalagem de pão, que não me fugiu o nome agora. Se não, compra um rolinho de fitilho, dá um lacinho aí, bem bonito. Faz aqueles rabinhos de porco na ponta, ó. Com a tesoura pra ficar bem bonitinho. Olha que gracinha. Tá vendo? Ó. Aí, que nem eu falei, se for pra fazer um ovinho e precisar de um bolso maior, vocês aumentem aqui a lateral na hora de cortar no molde, tá? Ó, fica assim, posicionado. A nossa coelhinha, já colei um botãozinho aqui de florzinha. Vou passar o blushzinho que faltou, ó, as mãozinhas estão soltas. Caso vocês queiram tá colocando, sei lá, o nome da criança atrás, aqui, né? Ou aqui, penduradinho. Ou entre as duas patinhas dela. Aí vai depender muito da forma que você vai apresentar, que você vai vender, tá? Então, o passo a passo de hoje é esse, do tema da Páscoa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Assistam os demais vídeos, os demais passo a passos. Caso vocês tenham interesse de conhecer os meus cursos online de quitebooks, jogos didáticos, cubo sensorial e tudo mais, acessem, fiquem por dentro ou entrem em contato através das minhas redes sociais também. Por hoje é só. Obrigado por estarem aqui comigo. Se você gostou, não esqueça também de deixar o seu like. Um beijo a todas, muito sucesso, muitas vendas, que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, meninas!